E aí, pessoal, estamos de volta aí com o nosso curso de Direito Administrativo e o ponto do vídeo que a gente vai abordar hoje serão as espécies do ato administrativo. Ah, professor, eu sou novo, ainda não assisti as primeiras aulas. Gente, se você é novo, primeiramente inscreva-se no canal e verifica ali as primeiras aulas que a gente trabalhou lá, o conceito do ato administrativo, a gente trabalhou os elementos, os atributos, então já veja essas aulas e depois você já vai vir para essa aula aqui, que é a aula de espécies do ato administrativo. Ah, professor, eu posso assistir essa aula depois nas outras? Pode, já pode anotar também. E você aí que já está acompanhando as aulas, se está gostando do material, compartilha com os amigos, dá um like aí, porque essa informação precisa chegar a todo mundo. Todo mundo tem o direito de se preparar com qualidade para concurso público. Então, fica ligado aí que a gente vai dar continuidade aqui no conteúdo, mas fica ligado que todo dia praticamente está sendo postado vídeo novo acerca do nosso curso de Direito Administrativo, beleza? Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, espécies de ato administrativo. Professor, o que é espécie do ato administrativo? Gente, primeiramente tu vai lembrar que ato administrativo ele é uma manifestação de vontade da administração pública. Essa manifestação de vontade, quando ali eu estou produzindo um ato, quando ele está pronto, um ato pronto, eu vou agrupar esse ato. Eu agrupo como, professor? Eu agrupo esses atos porque eles possuem características parecidas. Então eu vou organizar meus atos. Eu vou ter um grupo, por exemplo, ali de atos normativos que tem características ali parecidas. Eu vou ter um grupo de atos ordinatórios, ou seja, eu estou agrupando os meus atos administrativos. Beleza? Tranquilo? Então aqui, o que é espécie de ato administrativo? É um agrupamento dos atos administrativos. Então você deve tomar cuidado o seguinte, que a espécie do ato administrativo é diferente da classificação do ato administrativo. Ah, professor, não é uma forma de classificação? Não. Classificações, eu utilizo critérios para classificar. Espécie do ato administrativo, ele é aquilo, porque ele tem características, então ele só é agrupado por conta de suas características. Beleza, professor, já sei que o ato é agrupado. Agora, em quais grupos, quais são as espécies de ato administrativo? E tu vai colocar no teu caderno o seguinte, puxa uma setinha aqui para baixo e tu vai colocar o seguinte no teu caderno, que os atos administrativos podem ser punitivos, ordinatórios e enunciativos. Então aqui coloca no teu caderno que o ato pode ser punitivo, pode ser ordinatório, pode ser normativo, pode ser enunciativo e pode ser negocial. Ah, professor, beleza. Então, se a banca me perguntar quais são as espécies de ato administrativo, eu devo responder isso aqui? Exatamente. E fica ligado que as iniciais aqui dessas palavras, elas dão um bizuzinho. Qual bizu, professor? Que espécies do ato administrativo são chamadas de PONE, ou seja, punitivos, ordinatórios, normativos, enunciativos e negocial. Então, aqui grava aqui essa inicial para você não errar o que é um ato, o que é uma espécie de ato administrativo. Beleza, professor? Como é cobrado em prova? Já cobra em prova ali? Já. Só que a questão é simples. O que ela vai fazer, que eu já falei nos outros vídeos. Banca de concurso, ela só quer fazer uma coisa, pegar você. Ela não quer saber se você sabe muito, não. Ela só quer saber se você é desatento. O que ela vai fazer com isso aqui? Espécie de ato administrativo. Ela vai colocar junto com elementos. Como assim? Quais são as espécies do ato administrativo? Aí fala punitivo, ordinatório e finalidade. Finalidade está aqui nessa lista? Finalidade é espécie de ato administrativo? Não. Finalidade é o quê? Elemento do ato administrativo. Então, pelo amor do Santo Cristo, tu não vai me cair numa pegadinha besta dessa que a banca faz, que é confundir ali o que é um elemento, o que é um atributo, o que é uma espécie do ato administrativo. Beleza? Confundiu, já fica ligado que é o PONE, que é a espécie de ato administrativo.
Beleza, professor. E agora? Gente, e agora a gente precisa estudar cada espécie do ato administrativo. Só que terão espécies que eu vou aprofundar e terão espécies que eu vou passar adiante ali dando conceitos básicos. Por quê? Porque as bancas trabalham dessa forma. E qual é a meta desse curso aqui? Preparar para acertar a questão de prova. Não é para você sair daqui... Ah, professor, eu quero o meu diploma no final. Não, não tem diploma, não tem nada. Só tem que você acerte a questão de prova. Então, tudo que é trabalhado aqui é para acertar a questão de prova. Então, a gente vai estudar cada espécie de ato administrativo. Então, coloque o seguinte, puxa uma setinha aqui para o lado. Puxa uma setinha para o lado. E qual é a primeira espécie, professor, que a gente vai estudar? São os atos normativos. Atos normativos. Beleza. O que é um ato normativo? Então, atos normativos são atos gerais, um número indeterminado de pessoas. Então, todo mundo que se enquadrar naquela situação vai ser afetado. Todo mundo daquele ramo do estabelecimento, por exemplo, boates, até certo horário não está podendo funcionar ou não está funcionando. Então, todo mundo que trabalha com boate vai ser afetado por essa norma. Então, o ato administrativo normativo, ele é uma obrigação geral para um número indeterminado de pessoas. Professor, cobra o conceito? O conceito é para te começar a esclarecer na tua cabeça que um ato normativo atinge um número indeterminado de pessoas. Agora, o que cai na prova, professor? Tu saber quais são ali os exemplos de ato administrativo normativo. E tu vai colocar o seguinte, que ato normativo pode ser um regulamento. Beleza, coloca aí regulamento, um aviso, uma instrução normativa, um regimento, uma deliberação e uma resolução. Beleza, professor. Tô vendo que eu tenho que começar a decorar as coisas agora. Exatamente. Então, atos normativos, eles editam obrigações gerais para um grupo indeterminado de pessoas. Tu vai colocar uma característica muito importante do ato normativo aqui. Qual, professor? Que esse ato normativo aqui, os atos são praticados para dar fiel execução à lei. De modo geral, não inovam o ordenamento jurídico. De modo geral, não inova, porque há algumas exceções. Então, tu vai colocar aqui ato normativo. Vou até colocar aqui para você. Mas, professor, ele é para dar fiel execução à lei. Então, o ato normativo ele é para dar fiel execução à lei. O que mais? Outra regrinha aqui, de modo geral, ele não pode inovar o mundo jurídico. Ele não pode inovar o mundo jurídico. Então, ato normativo, ele é o que? Impõe obrigações gerais ao número indeterminado de pessoas, é para dar fiel execução à lei, não pode inovar o mundo jurídico. Quais são? Regulamento, aviso, instrução normativa, regimento, deliberação e resolução. Então, o que a banca faz? Ela fala, são exemplos de atos normativos. Aí tu vem, regulamento, aviso, instrução normativa, regimento, deliberação, resolução. O que tu vai saber do regulamento? Qual é um ponto especial de prova? Primeiramente, tu vai colocar aqui uma setinha em regulamento. Ele tem um ponto especial. Qual? Ele se subdivide. O regulamento se subdivide em que? Regulamento de execução ou regulamento autônomo. Então, tu vai colocar que o regulamento pode ser um regulamento de execução ou ele pode ser um regulamento autônomo. Professor, qual a diferença de execução para autônomo? Gente, o regulamento de execução ele é para dar fiel execução à lei. Ou seja, ele não inova o mundo jurídico.
ele só é para dar fiel execução à lei. Então, tu vai colocar aqui que o de execução, ele dá fiel execução à lei. Fiel execução à lei. E o decreto autônomo, professor? Já houve divergência, se poderia o ordenamento jurídico brasileiro admitir o decreto autônomo, não admitia, não interessa a discussão, interessa o quê? Questão de prova, o que é cobrado hoje e como é que a doutrina entende a doutrina majoritária, para você citar a questão. Porque hoje a gente tem um decreto autônomo. E onde é que está previsto isso, professor? Lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição, que fala que compete ao presidente da República tratar do quê? Da organização e funcionamento da administração pública. Ele vai fazer por meio de quê? Por meio de um decreto, desde que não implica aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgão público. Então, o 84 da Constituição, inciso 6, fala exatamente do decreto autônomo. Eu vou estar conseguindo ali inovar o mundo jurídico. Então, a inovação do decreto autônomo somente é no caso do artigo 84, inciso 6. Então, um ato normativo chamado de regulamento autônomo pode inovar o mundo jurídico? Ele pode, somente nos casos previstos lá no artigo 84, inciso 6. Tu vai dar uma lida lá, que trata ali das competências do presidente da República. Então, decreto autônomo, tu vai colocar uma setinha e fala que ele pode inovar o mundo jurídico. Pode inovar o mundo jurídico. Então, voltando aqui, atos normativos podem ser regulamento, que se divide em execução, autônomo. Execução, dá fiel execução à lei. Autônomo pode inovar o mundo jurídico, nas hipóteses previstas no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Tranquilo? Um outro ponto importante. O regulamento é um ato normativo. E qual é a forma que ele vai se exteriorizar para o mundo jurídico? Como é que ele se apresenta, professor? Qual é a forma desse ato? Gente, aqui tu precisa saber que a forma do ato normativo chamado de regulamento vai ser por meio de decreto. Então, tu vai colocar aqui que a forma é por meio de decreto. Então, decreto é a forma dos atos normativos chamada de regulamento. Tranquilo? De boa? Então, ato normativo, forma decreto. E saiba que eles são privativos no caso do chefe do Poder Executivo. Ou seja, quem pode expedir um decreto? Prefeito, governador, o presidente da República, eles podem expedir decreto. Isso é privativo do chefe do Poder Executivo. Agora, uma questão da SESP, para quem vai fazer aí concurso do Ministério Público do Estado do Amapá, e possivelmente pode ser a SESP também para a Polícia Federal, fica ligado na questão do seguinte, fica ligado na seguinte questão. O decreto ele é privativo do chefe do Poder Executivo, só que não é exclusivo, porque lá no artigo 84 da Constituição fala que poderá ser delegado aos ministros de Estado, ao advogado-geral da União, ao procurador-geral da República, o quê? A expedição de decretos, para quê? Para dar fiel execução à lei. Então, esses decretos, de modo geral, são praticados pelo chefe do Poder Executivo, mas são exclusivos deles? Não, pode delegar para esses três carinhas que eu falei, AGU, PGR e Ministro de Estado. Tranquilo? Então, ato normativo, o que é de mais importante que tu precisa gravar? Primeiramente, os exemplos, regulamento, aviso, instrução normativa, regimento, deliberação e resolução. Tranquilo? Professor, o que é um aviso? Gente, avisos são atos expedidos pelo alto escalão da atividade administrativa. Por exemplo, os ministérios no âmbito federal, aqui as secretarias no âmbito estadual e municipal, elas expedem aviso. Aviso de quê, professor? Aviso relacionado à sua atividade fim. Por exemplo, o Ministério da Saúde, quando expede um aviso, expediu um aviso aí, um aviso de chamamento público, disciplinando ali as condições para doações relacionadas ali ao combate ao Covid. Então,
há ali a expedição de um aviso, há ali um ato administrativo relacionado à finalidade e fim do Ministério da Saúde. Então, o aviso é utilizado pelos ministérios, pelas secretarias estaduais, pelas secretarias municipais, ou seja, o alto escalão da seara administrativa, são os órgãos auxiliares do Poder Executivo. É para isso que serve um aviso. Como é que a banca cobra? A maioria dos casos só pergunta exemplos. A mesma coisa, instrução normativa. Instrução normativa também, qualquer autoridade pública pode expedir para tratar das suas atividades. Por exemplo, a Receita Federal expede instrução normativa, por exemplo, falando como é que faz o cadastro da pessoa jurídica. Então é uma instrução normativa relacionada à atividade da Receita. Isso aqui é uma instrução normativa. O regimento é utilizado para quê, professor? Para disciplinar o funcionamento de órgãos colegiados. Por exemplo, um tribunal de justiça, uma assembleia legislativa, eles possuem regimentos. Então o regimento é para verificar ali, para regular o funcionamento desse órgão. Já a deliberação são atos expedidos por órgãos colegiados, ou seja, há uma comissão ali, eles vão deliberar sobre algo e o ato expedido ali é um ato normativo, se chama de deliberação. E a resolução também é um ato expedido por órgãos colegiados, como, por exemplo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. No caso do Judiciário, eu tenho o quê? O CNJ. Quando você vai falar resolução do CNJ e tal, saiba que aquilo ali é um ato normativo. Então, de forma geral e rápida, são essas informações sobre cada um aqui dos atos normativos. O que você precisa dar atenção? Quem eles são? Essa atenção aqui, dizer que pode ser um decreto de execução ou autônomo e, de modo geral, é para dar fiel execução à lei, não pode inovar o mundo jurídico, exceto nesse caso aqui de decreto autônomo. Então, essas são informações sobre atos normativos. Professor, tem mais, você precisa agora estudar o próximo ou a próxima espécie do ato administrativo. Qual, professor? Tu vai puxar uma seta aqui. Tu vai colocar o quê? Atos ordinatórios. Atos ordinatórios. Beleza? Ah, professor, vai ficar misturado. Você vai copiar. E eu vou